Segunda-feira, 28ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesta segunda-feira, retomamos o fio da meada dessa sexta-feira passada, em que começamos a ler minuciosamente o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, entre os versículos 11 e 19. O encontro com Jesus daqueles 10 leprosos. Dizíamos que há uma comunidade de leprosos, sinal, imagem, metáfora da humanidade leprosa, doente. E não só doente, mas contagiosa. Não deixa de ser a metáfora do pecado original. Além de doentes, contagiamos os outros com o nosso pecado, comunicamos aos outros, envolvemos os outros nos nossos pecados. Quase nunca, além de pecarmos isoladamente, como por exemplo com os pensamentos, os desejos que não são realizados, mas são desejados. Mas às vezes, nossa mão leprosa toca na vida das pessoas. E nós espalhamos pecado. Não há máscara para o pecado. Não há álcool para o pecado. Hoje as pessoas acham que ao entrar na igreja, colocando álcool na mão, está tudo resolvido. Não. Ainda é a velha água benta que purifica a alma dos seus pecados veniais. Portanto, os leprosos estavam condenados ao isolamento. Sua voz só servia para que os outros se afastassem a tempo. Leproso, leproso. Este grito, esse sino, este modo de vestir-se e apresentar-se era um modo de alertar a outrem que eles deveriam permanecer distantes deles até que, porventura, fossem curados. Mas eles soltam um grito, e eu dizia no programa passado, assim eu terminava, soltam um grito a Jesus de longe. Dizem: Jesus Mestre, tem compaixão de nós. Aqui temos dois elementos interessantes. Jesus Mestre, Rabi. Seguramente esses homens só podem dizer isso porque ou já teriam ouvido Jesus diretamente, no seu ir e vir da Galileia para a Judéia, ou tinham sido, de certa maneira, informados por cidadãos sãos. Em outras palavras, a pregação de Jesus e a sua ação taumatúrgica, isso é, os milagres, exorbitavam as sinagogas ou lugares fechados, e estava nas ruas. A internet do boca a boca, ainda muito eficaz. O transmitir aos outros, ter ouvido e visto Jesus de Nazaré. Rabi. Jesus que ensina. O cristianismo é uma escola. Nós não seremos reduzidos jamais a uma prática. Nossas práticas sacramentais e devocionais estão relacionadas profundamente com esta voz de Cristo que ecoa, como diz o Salmo 19, não são palavras nem vozes, mas se fazem ouvir por toda a terra. Este texto é usado nos dias dos apóstolos, por exemplo. Essas vozes que ecoam há 2000 anos. Segundo, tende compaixão de nós. Nós conhecemos e já experimentamos em nós mesmos indiferenças. Conhecemos pessoas indiferentes ao destino e ao sofrimento dos outros, da humanidade, do próprio país. Essas pessoas não têm
não cultivam e não desejam vincular-se à dor de um outro. Pelo contrário, tomam distância, ignoram. Se tornaram com o tempo, ou com uma certa cultura, se tornaram indiferentes. Algo tão próprio do pecado original. Lembram-se que há a pergunta de Deus a Caim: onde está teu irmão, Abel? E Caim responde de modo jocoso: por acaso eu sou o guardião de meu irmão? Milhões de homens respondem e vivem como Caim. Não são guardiões de seus irmãos. Portanto, eles reconhecem em Jesus o Messias, o Rabi, que se compadece. Nós temos esse testemunho nos evangelhos, em que Jesus, diante do Filho único, morto de mãe viúva, diante do povo que depois de 3 dias já desfalece de fome, está no meio do deserto. Enfim, em diversas situações, grafam os evangelistas: Jesus sentiu compaixão deste ou daquele ou daquilo. Como chorar diante do templo de Jerusalém, porque não restará pedra sobre pedra. Eles conclamam a compaixão de Jesus. Estabelecem entre Jesus e eles um vínculo de compaixão. Olhe para nós, Jesus. A que estado estamos reduzidos? Olhe para nós, não temos esperança. Seremos provavelmente, eternamente, vagabundos, marginais em torno da cidade do acampamento. Em outras palavras, na compaixão pedida, tem compaixão de nós, está um grito de expectativa de libertação, de redenção. E São Lucas não descreve nenhuma emoção da parte de Jesus, mas é evidente porque a sua primeira frase no Evangelho será: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ora, essa resposta jurídica de Jesus era o dever, será explicitado melhor em São Mateus, era o dever de um curado de lepra conseguir dos sacerdotes um atestado de cura para ser reintegrado à família, ao trabalho, ao culto e à sociedade. Era preciso um certificado dos sacerdotes, além de uma bênção. Portanto, Jesus fala de um futuro ali. Na verdade, trata-se do famoso faça-se. Essa compaixão é respondida por Jesus com um gesto que vai se verificar quando, a caminho do templo, se veem curados. E aqui a primeira parte do Evangelho se estabelece: a compaixão de Cristo curou a humanidade. A lepra genética, isto é, o pecado, foi cancelado por Cristo. Primeiro com a sua vinda, assumindo uma carne nova, aquela de sua mãe, concebida sem pecado original, e depois, obviamente, assumindo na cruz nossos pecados. E com a ressurreição, nós temos o ícone do homem novo, sem lepra, que transparece de beleza divina e humana. Portanto, nesse momento, nós vamos ter uma virada de assunto
porque um deles não só se dá conta do milagre, mas como retorna à fonte do milagre. Sobre isso nós falaremos amanhã.